Os assassinos mais desprezíveis que já pisou nesta terra. Você já sabe qual é? Se você não sabe, então esse vídeo é para você, porque hoje nós vamos aqui citar o nome as pessoas, os assassinos mais conhecidos e famosos que já pisou nesta terra. Se prepare, porque nesse vídeo você vai aprender muito. Só que antes de assistirmos, antes de prosseguirmos, eu quero que você já dê seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa receber mais conteúdos informativos como esse para você todos os dias. E como você já sabe e já tão careca de ouvir, vamos para o que interessa. Os assassinos famosos mais conhecidos do mundo. É aqui que você vai descobrir quais são. E o primeiro dessa lista é Ted Bundy. Ted Bundy, acho que é isso, né, editor? Ted Bundy. Um monstro atrás de um sorriso. Em um certo, vamos assim dizer, em um certo tempo, um homem, vamos assim dizer, que não demonstrava ser um assassino. Não demonstrava ser um serial killer, vamos assim dizer. Um homem educado, simpático, alegre. Alguém que você olhar e falar assim, não tem como ser um assassino. Não tem como ser essa pessoa fazer um mal. Não tem como essa pessoa fazer um mal ao próximo. E foi isso que essas pessoas se enganaram, porque quando viram o lado sombrio de Ted Bundy, ele mudou a investigação criminal para sempre. Porque os especialistas disseram que, abre aspas, Bundy era um manipulador nato. Seu caso forçou o FBI a criar técnicas modernas de perfil psicológico. Ao final, o charme não foi suficiente para esconder a verdade sobre quem era Ted Bundy. Fecha aspas. Típico de assassino psicológico, típico de assassinos, né? Eles são manipuladores, eles conseguem enganar, conseguem esconder a sua verdadeira essência. Mas Ted Bundy com certeza está nessa lista sobre os famosos mais conhecidos e assassinos que já teve nesta terra. Número 2, Jeff Dahmer. O assassino canibal e serial killer de Newark. Não podemos esquecer dele, não tem como não deixá-lo nessa lista, Jeff Dahmer. Ficou conhecido ali em 1970 até o 1990 pela forma como ele matava as suas vítimas. Esse serial killer aterrorizante, a forma como ele matava as suas vítimas vão chocar você. Porque ele chegava em suas vítimas, em jovens, ele chegava nesses jovens e chamava eles para ir para sua casa, para fazer uma festa, vamos assim dizer, para socializar com eles. Quando eles chegavam à casa de Jeff, ele simplesmente drogava essas pessoas e estrangulava. Depois da morte dessas crianças, depois da morte dessas pessoas, quando ele fazia, ele simplesmente retirava os órgãos e guardava, vamos assim dizer, para usar como troféu. Aonde ele praticava ali necrofilia e canibalismo. Eu não sei o que se passava na cabeça de Jeff Dahmer, mas acredito eu que quando ele fazia isso, ele se sentia como talvez poderoso. O que você acha, hein, editor? Assassinos, serial killers são todos iguais, psicopatas. É até difícil você saber o que passa na cabeça deles. Só que em 1994 ele foi preso por conta que na verdade foi por causa de um jovem que conseguiu fugir, vamos assim dizer, das mãos de Jeff Dahmer e conseguiu denunciá-lo. Quando os policiais chegaram depois na casa de Jeff, encontraram fotos das vítimas que ele matou, que foram tudo jovens, que ele matou, mais de 17 jovens, onde tinha fotos desses jovens e ainda por cima encontraram também corpos, órgãos das vítimas que ele matava e guardava. Jeff Dahmer então foi preso por causa disso, condenado à prisão perpétua. Só que em 1994, vamos assim dizer, ele foi morto pelo seu companheiro de cela. E assim encerrou a carreira e a vida de Jeff Dahmer, deixando para trás o nome de uns assassinos mais famosos e conhecidos que já pisou nessa terra. Que acredito eu que não vai fazer falta, porque fazer o que ele fez, olha, não é para qualquer um não.
O próximo dessa lista, Jack o Estrupador. O Pesadelo de Londres. Jack o Estrupador não podemos deixá-lo fora desta lista. Porque Jack o Estrupador, ele foi, não vamos falar que foi aí um dos mais famosos assassinos do mundo, mas com certeza se tornou um mais aterrorizante que já pisou na cidade de Londres. Porque ele aterrorizou as pessoas que moravam em Londres. Por conta da forma como ele matava, pela forma como ele estripava, ele arrancava e cortava a garganta das pessoas, a forma como ele mutilava era aterrorizante. Por isso, ele aterrorizou Londres em 1888. Jack o Estrupador, ele deixou Londres, vamos assim dizer, em um local aterrorizante e assombrado. Muitas pessoas ali tinham medo de Jack o Estrupador, porque ninguém sabia como ele era, ninguém sabia quem ele era. Ele particularmente assassinava mais prostitutas, mas a forma como ele assassinava, a arte de como ele matava, deixava as pessoas aterrorizadas. Ele cortava a garganta, ele mutilava, ele estripava. E o próprio Jack o Estrupador também disse uma vez ter comido os rins de uma das vítimas. Jack o Estrupador então continuou sendo investigado, mas nunca foi encontrado. Mas, sem dúvida, Jack o Estrupador está nesta lista dos mais famosos, mas não vamos colocar ele aí como o mais conhecido e famoso, mas com certeza ele está nessa lista, porque o que ele fez não tem o que dizer. Jack o Estrupador, aquele pesadelo de Londres, com certeza foi um serial killer terrível, aterrorizante, que botou medo geral, vamos assim dizer. E para quem assistiu o desenho do Ragnarok, sabe que ele ganhou até do Hércules. Mas isso aqui é outra história. Mas não tem como deixar Jack o Estrupador fora dessa lista. O Pesadelo de Londres. E o próximo dessa lista, Harold Shipman. O médico de mãos sujas. Não podemos se esquecer dele, Harold Shipman. Em 1985 a 1988, Harold Shipman ele simplesmente consultou mais de 215 pacientes e assassinou mais de 215 pacientes idosos. Mas pelas informações aí que dizem, falam que esse número é errado, porque chega até mais a casa dos 400 pacientes idosos que Harold Shipman matou ao fazer essas pessoas ingerir overdose de morfina e também mentir no testamento. Harold Shipman, ele era tão manipulador que até no velório dessas pessoas, das vítimas que ele mesmo matou, ele conseguia enganar ali no meio, onde ele era tão educado, respeitado, simpático ali no meio, que ele simplesmente mostrava suas condolências para os parentes das vítimas que ele mesmo matou. Típico de serial killer, manipuladores natos. Jeff Dahmer era assim, todos são assim. Eles são manipuladores e ele, sem dúvida, era um deles. E não podemos deixar Harold Shipman fora dessa lista. E em 2004 ele se suicidou na cadeia quando foi preso por causa das suas mortes. O fim chega para todos, né? Por mais que ele era um médico respeitado, conhecido, e por mais que ninguém ao menos suspeitava de Harold Shipman, uma hora chegou, uma hora a casa caiu. Foi preso e suicidou na cadeia. E por último dessa lista, não podemos deixar ele de fora, o assassino, o palhaço, o assassino John Wayne Gacy. Em 1972 e 1978, John Wayne Gacy se tornou aí uma figura conhecida por ser o serial killer mais cruel e terrível da América. Onde, durante o dia, ele era um palhaço amistoso, amigável, brincalhão, fogo. Só que durante a noite, ele mudava a sua personalidade. Durante o dia, ele atraía o público para si, pela forma como ele agia e interagia com as pessoas. Só que durante a noite essa personalidade era trocada, parece que era outra pessoa que assumia o seu corpo. Aonde ele se tornava durante a noite o serial killer mais terrível e cruel que já se passou naquela época. Durante a noite ele simplesmente chamava as crianças pedindo ajuda para elas. Quando essas crianças foram para a sua casa, que foi mais de 32 crianças,
Essas crianças sim se tornaram, iniciou o pesadelo terrível que essas crianças presenciaram. Elas simplesmente foram perseguidas, foram estranguladas e foram mortas por John Wayne Gacy. Quando a investigação foi iniciada, eles encontraram no quintal de sua casa enterrado o corpo das crianças. E depois que a investigação foi iniciada, John Wayne Gacy foi detido, foi preso, condenado à prisão perpétua e também foi executado à pena de morte. E as suas últimas palavras antes de morrer vai chocar você. Ele simplesmente disse, vai a merda. Ali, antes de morrer, ainda não mostrava nenhum pingo de remorso. Não mostrava nenhum pingo de amor e compaixão pelas vítimas que ele matou e ainda por cima pelas mães e famílias e familiares que ali estavam presentes para ver a sua execução. Ele simplesmente disse, vai a merda. Com certeza temos que colocar ele. John Wayne Gacy, o palhaço assassino, temos que com certeza deixá-lo nessa lista como um dos serial killers mais cruéis e terríveis que já pisou nesta terra. E é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Esses são os nomes dos serial killers mais famosos e conhecidos do nosso pequeno planeta, onde está cheio de assassinos corruptos, etc. Esses são um dos nomes mais conhecidos e famosos, tanto por mim como por você. Se eu deixei algum de fora, eu quero que você comenta aqui algum assassino conhecido e famoso que eu não citei, que talvez eu faça um vídeo só particular, só para ele, se você quiser ouvir também a história. Então deixa aqui nos comentários algum que eu deixei passar. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me ajuda aí, pessoal. Vamos crescer junto. Você me ajuda e eu ajudo vocês. Vinícius, mas como você vai me ajudar? Me segue que eu sigo você de volta. Pode ser? Vamos fazer isso? Vamos crescer juntos e vamos botar tudo pra quebrar. É isso, pessoal. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Não esquecem o like, de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar aqui qual é o próximo que você gostaria que eu falasse, que é algum que eu esqueci de falar. Comenta aqui que talvez eu faça um vídeo particularmente só dele. Comenta aqui. Muito obrigado comigo até aqui. Até a próxima. Como você me conhece, já sabe, então careca de saber. Até a próxima. Fui.